A gente teve aqui nos programas anteriores diversos apontamentos dos nossos convidados falando sobre o Programa Nova Indústria Brasil, programa do governo federal para reindustrializar o país, do quanto é importante para alavancar o setor no Brasil. Mas um detalhe que foi citado várias vezes é que para a pequena e média indústria no país ainda tem obstáculos, entre eles a falta de acesso ou facilidades para conseguir investimentos que são essenciais para que as metas do Programa Nova Indústria Brasil sejam atingidas, como a própria digitalização, que envolve diminuir custo de produção e sim gerar empregos, novos e melhores postos de trabalho. Esse crédito para esse setor acaba não sendo barato e tem que ser acessível, porque disso depende a sobrevivência dessas empresas. Tudo isso a gente vai falar aqui no programa de hoje. Mas antes, números do setor. Antes da gente começar o papo aqui, olha, as micro e pequenas empresas, a gente vai chamar ela de MPES ou MPES, são as principais responsáveis pela geração de empregos no Brasil. Elas lideraram a criação de postos de trabalho formais em 2024. Até setembro desse ano, 1.231.276 novas vagas foram criadas, superando o total de 2023. Em outubro, também de 2024, foram mais 124.100 vagas, o que representa 65,2% do saldo líquido de contratações no país. Ou seja, é um setor, a gente vê, que merece total atenção e carinho das políticas públicas de desenvolvimento. Fato é que, quanto menor a empresa, mais altos são os juros cobrados, mais caros ficam os juros. O que pode ser feito para ajudá-las? O repórter Bruno Mascarenhas conversou com um especialista em finanças para entender esse problema. Existe solução? Vamos ver na reportagem o que diz. Sérgio Diniz tem propriedade para falar sobre o assunto. Ele é consultor financeiro de uma empresa especialista em finanças de pequenas e médias empresas, a iFinance. Então ela ajuda o pequeno empresário na gestão do seu caixa, na gestão dos seus resultados e dá um apoio para a pequena empresa prosperar, porque a gente sabe que no Brasil não existe uma cultura financeira muito forte nas universidades ou nos empresários, então é um nicho que a iFinance atua. Sistema Especial de Liquidação e Custódia é Selic ou taxa Selic. A taxa Selic é uma taxa média interbancária que o Banco Central calcula nas operações entre os próprios bancos, de curto prazo. Então, todas essas operações passam pelo registro do Banco Central, que apura a média do custo do dinheiro. Então, essa é a taxa mais base do mercado, que é o que os bancos usam entre eles. As pequenas e médias indústrias não têm capital de giro. Elas precisam pagar fornecedores ao mesmo tempo que parcelam suas vendas. Falta liquidez. E quando elas procuram empréstimos para equilibrar suas contas, encontram juros exorbitantes, muito acima da taxa Selic. Você sai da taxa base, que é o mínimo, que é o dinheiro, a taxa base, e a partir daí vão se agregando os outros fatores de risco. Então o banco coloca inadimplência, coloca as dificuldades burocráticas, coloca tudo isso que é o custo da operação. E então, para as pequenas e médias que não têm uma estrutura financeira, não tem dados confiáveis, muitas vezes não tem balanço, ou o balanço não reflete a realidade, muitos têm uma certa informalidade, então o banco, para cobrir esses custos, ele aumenta essa taxa. Enquanto a Selic está por volta de 11%, 12%, a taxa pode chegar a 50%. Um dos problemas que afetam as pequenas e médias empresas, de maneira geral, é que o Brasil possui uma grande concentração bancária. São apenas 5 grandes bancos poderosos. Os bancos digitais ou fintechs, que vêm surgindo no mercado com menor despesa operacional, poderiam ajudar no acesso a dinheiro mais barato. Mas essas instituições têm limitações. Com as fintechs e outras modalidades que você tem trabalho digital, você consegue tirar parte, ganhar uma agilidade. Mas mesmo assim, uma das coisas que poderia ajudar a reduzir seria a reforma do sistema bancário com maior competição. O surgimento de bancos especializados, focados em segmentos específicos, seria uma forma de baixar os juros ou deixá-los mais próximos da realidade.
o que deveria, ao longo do tempo, ter bancos focados em segmentos e que, conhecendo mais o segmento, conhecendo o risco daquele negócio, ele possa dar taxas mais apropriadas para aquele negócio. Um recurso que as pequenas indústrias podem contar é o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que oferece juros subsidiados para que elas consigam pagar dívidas e fazer investimentos. O governo deveria incentivar mais programas como o PRONAMP e mesmo as linhas de crédito do BNDES para poder ajudar muito mais. A gente vê aí no passado o BNDES direcionando muito para grandes empresas. Havia um programa de empresas campeãs, ficaram todas essas empresas cresceram, mas e o pequeno e médio empresário que precisa? Então o dinheiro está indo para o lugar errado. Deveria ir para as empresas que mais precisam mesmo, são as pequenas e médias. Uma maneira de tornar os juros mais baixos para pequenas e médias empresas seria uma educação financeira para os empresários. Você ensina o empresário a tomar e usar os recursos, fiscaliza uma controladoria para fiscalizar esse uso desses recursos e aí você poder dar mais recursos com juros menor, porque aí você diminui o risco. As pequenas e médias empresas também gastam muito tempo e dinheiro lidando com a carga tributária. Muitos produtos são vendidos parcelados, mas os impostos são pagos à vista, o que leva os empresários a fazerem empréstimos para pagar impostos e renegociar dívidas. Toda hora tem que fazer um refis aí, todo mundo está devendo impostos, tem que ficar refinanciando o refinanciamento. Então você fica sempre numa bola de neve que acaba com o empresário. O que ele tinha que fazer? Concentrar na atividade dele. Não, ele fica concentrando em renegociar a dívida, em correr atrás de banco. O consultor financeiro faz algumas sugestões importantes que poderiam ajudar pequenas e médias indústrias a terem acesso a juros viáveis. Ter mais linhas de crédito disponíveis, subsidiadas, isso é importante. Ter outros mecanismos para ter cooperativas de crédito regional, incentivar essa criação de entidades especializadas em pequenas empresas, facilitar também, ainda tem barreiras para as fintechs, então as fintechs estão crescendo, mas ainda existem barreiras para que possa oferecer mais serviços e baixar os custos. Então dá para fazer uma lista aqui longa de iniciativas, mas você não vê isso como prioridade dos governos.